Olá, meus amigos queridos, paz e luz para todos nós. Paz e luz nesse bom dia para todos nós. Pois bem, eu costumo gravar pequenas palestras ou pequenas preleções para aquelas pessoas interessadas em conhecer o enfoque espírita do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos comentar o 5º capítulo do Evangelho, capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aqui, com os companheiros de jornada, aqueles que assistirem, nós estamos todos juntos nesse momento, a trocar ideias ou aceitar ideias, que no fundo nos dá uma ideia do que nos faz pensar. Quem sou? O que eu estou a fazer por aqui? De onde eu vim? E para onde eu vou? Pois bem, mas esses 4 itens nos levam, na convivência humana, a ter aflições. Porque nós estamos num planeta de provas, de muitas provas. E nós constatamos que inúmeras causas, e vamos citar algumas, que nós passamos por aqui durante a nossa vivência tão curta neste planeta. Nós passamos medos, dores físicas, dores emocionais, conflitos familiares, perda de entes queridos, uma relação mal resolvida, falta de trabalho e tantos outros detalhes que nos levam a aflições. Mas existem causas que desconhecemos, que refletem no presente, que podemos assim dizer: o que eu fiz para merecer tudo isso? Bem, fazendo entre parênteses, mereceu a reencarnação, né? Voltar de novo. Mas o enfoque espírita chega a uma conclusão, baseado no Evangelho de Jesus, que temos muitas pendências. É combater a ignorância. É fácil entender isso? Não, não é fácil. É fácil aceitar essa explicação perante as dores? Não, não é fácil. Não, porque a pior coisa da vida da gente é a dor. E quem sente uma dor qualquer já corre atrás do quê? Do analgésico. Corre atrás de alguma coisa que pode amenizar. E no presente estágio que nós nos encontramos, o analgésico que nós deveremos aceitar durante a nossa vida, a nossa estada aqui, é a medicina do Evangelho de Jesus. É entender que a vida presente é o capital mais importante que Deus nos deu. O fato que não estamos aqui em uma colônia de férias, não. Estamos aqui de passagem. E logo voltaremos às nossas origens, né? Estamos numa escola cujo nome é chamado Planeta Terra, e de posse de um corpo material que gera muitas necessidades. Como espírito, de posse de um corpo físico passageiro. Estamos aqui buscando ser melhores e possivelmente um dia atingir o que? A perfeição moral. Vamos a algumas necessidades básicas, enquanto a vida na matéria que nos dá muita preocupação. Exemplos, né? Pagar as contas. Ah, se eu não pagar a minha conta, meu cartão de crédito, eles vão sujar meu nome. Eu vou passar vergonha.
Isso nos tira o sono. Outra suposição, se eu não pagar a minha conta, vão o quê? Cortar minha água, minha luz, pelo menos aqui nos grandes centros. Isso gera um desconforto pessoal e familiar. Uma outra suposição, se eu não pagar a prestação do meu carro, vão tirá-lo. E o meu carro é minha sobrevivência, é o meu trabalho. Uma outra suposição, se eu tivesse onde morar. Só mesmo quem passa por essas situações sabe quantas aflições passamos. Esses exemplos são aflições básicas das necessidades materiais, enquanto aqui nós vivemos. Mas temos outros sintomas que nos comprimem a alma, os flagelos que nos tira a paz interior, que não sabemos de onde vêm tantas e tantos vazios nas nossas aflições. Independente do nível social, todos sofrem, todos derrubam lágrimas. O apóstolo João registrou a seguinte fala de Jesus no capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito, para quem em mim tem a paz. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende fé, eu venci o mundo. Mas João também registrou no capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Deus nos criou para um dia possamos ser uma semente de um pequeno Deus. Mas temos que primeiro vencer todas as imperfeições. Assim o Espiritismo traz para o mundo uma filosofia iluminada, o qual nos dá base para que um dia nós possamos nos consolar e consolar alguém. Consolador prometido. Em João capítulo 14, versículo 15 a 26, os apóstolos registram a fala de Jesus assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco, que é o Espírito da verdade, né? A verdade que ele queria pôr naquela época, que ele não podia, não dava para entender há 2000 anos atrás. O Espírito da verdade que ele queria que nós soubéssemos, que hoje aos poucos vamos conhecemos. Mas o Consolador é o Espírito Santo, né? A gente fala o Espírito Santo, o Espírito evoluído, a quem o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. É Jesus. E os Espíritos evoluídos. Nós falamos Espírito da verdade, que vem traduzir para nós os ensinamentos do Mestre, que leva a entender: tenha fé, tenha ânimo, eu venci o mundo. O que tem então nisso tudo? A energia da resignação. Temos que ter motivos para resignar. E a palavra resiliência diz tudo. É a paciência, é a coragem, é aceitar sem revolta as nossas dificuldades, nos adaptar a certas situações, vencendo os constrangimentos. E isso nós podemos chamar o bem sofrer. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, é para aqueles que são resignados, para aqueles que conseguem entender. Porque o mal, dizendo o sofrimento, não nos leva a nada, e sim a mais sofrimento. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem uma observação muito significativa.
Embora uma filosofia religiosa traduza que nascemos para ser felizes de imediato, existe um equívoco. Realmente, nascemos para sermos felizes. É o objetivo do nosso Criador. Mas, mas não no tempo que almejamos e que conhecemos, porque existe o tempo nosso e o tempo de Deus. Como vamos ser melhores se não passarmos por provas, pelos enéns da vida? Em todas as condições de vida, todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido. A humanidade sempre teve dificuldade. Aqui, em contato com a matéria, temos começo, meio e fim, porque tudo é temporário. Ser rico ou ser pobre nesse mundo, materialmente falando, isso é um detalhe. Na dinâmica da vida, faz parte das provas. Ser rico ou pobre, na expressão da palavra, todos sofrem, todos. Kardec, respondendo à pergunta 920, questionando os espíritos da verdade, pergunta: o homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa? Ele responde: não. A vida foi dada como uma prova e expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. O que julgamos ser felicidade pode ser uma aparência. O que o homem tem a despertar em si é combater o materialismo, o apego à vida material. A lei da evolução nos leva a entender que o tempo aqui é breve, que nós não podemos ficar só apegados às coisas da terra. Materialmente, aqui nada nos pertence. Aqui tudo é relativo. E na vida material, tudo que possuímos um dia será transferido para outro. Quando entendemos que existe um futuro e uma sorte que nos guarda, permite equilibrarmos as nossas emoções. Na questão do Livro dos Espíritos 920, a felicidade não é desse mundo mesmo. Aqui temos que nos despojar dos sentimentos perversos que nos tira a paz íntima. O que nos tira a paz íntima? A maldade, a inveja, a soberba, a gula, a falta de tolerância, a desonestidade, a paciência, a ambição desmedida, a traição, etc, etc, etc. Medindo as consequências dos nossos atos, vamos obtendo créditos sobre os tempos vindouros. Vamos entendendo que só podemos praticar coisas boas. Em parte, temos aqui que viver também como espírito. E quando a vida material sobrepõe a vida espiritual, quer dizer, a nossa preferência só para a vida material, a desgraça e a falta de felicidade para o ser humano é uma constância. Pois as mudanças, as perdas principalmente, a palavra morte nos leva a nocaute, ao desânimo total. E a desgraça para a maioria é para aqueles que só observam o imediato, vivem uma vida material intensa, enxerga na pobreza e na doença ou nos acidentes da vida como sendo um castigo, que não é verdade. E todas as aflições existem valores nobres, em todas. Eles chegam a entender a linguagem cristã ou do mestre que a felicidade não é deste mundo. Eles não chegam a entender, quer dizer. Eles não chegam a entender que tudo aqui é passageiro. As provas ou expiações são necessidade da vida presente, que fortifica a alma, preparando para uma melhor postura rumo à vida espiritual.
A dor, em suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para a enfermidade da alma. Sem esses obstáculos não é possível a cura, a transformação. Se não fosse a dor, nós não respeitaríamos nem a lembrança da existência de Deus. Como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos. As provas morais que nos atingem são consequência dos nossos faltos atuais ou de vidas passadas. Embora sejamos atingidos pelos desgostos, pelas humilhações, pela ruína, devemos suportá-las sempre, sempre com resignação, porque tudo aqui é passageiro mesmo. E a resignação é a fé na vida futura. E isso significa o bem sofrer. O mal sofrer se revolta com tudo, contra até a providência. Aqui não existe castigos, aqui existe aprendizados. Mas comenta Kardec que quanto mais nos acreditarmos na certeza de uma vida futura, mais o ser humano compreende a brevidade da vida, dando um valor relativo para as coisas da terra. Vamos diminuindo as nossas aflições. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele quis dizer que devemos estar felizes por mais esse trabalho, por mais esse momento de aprendizado. Lembramos já ter dito no momento atrás em que Jesus disse, eu venci o mundo. Santo Agostinho, Paris, 1863, disse, se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Vamos ver o que diz o Espírito na verdade, como na França, Nicolas, Madeleine, Cardeal Mortelot, Paris, 1863. Todavia, não deduzais que minhas palavras, que a terra esteja dedicada para sempre uma destinação penitenciária. Não, não. Felizes os que sofrem e que vertem lágrimas, suas almas serão consoladas. Ele quis dizer, avante, vamos em frente, sejamos fortes, vamos superar todos os obstáculos. Sois felizes porque tens esse trabalho a fazer. Quando tivermos uma consciência espiritual mais abrangente, vamos entender a passagem que Jesus diz em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois bem, temos um espírito que se chama Le Cordaire, em Havre, 1863, ele nos deu a seguinte mensagem. Um espírito que se posicionou como um espírito da verdade. E diz em uma psicografia que, superando as nossas dificuldades, com paciência e resignação, diz que temos oportunidade de provar a nossa fé e a submissão perante o nosso Criador, a Deus. O mau remédio? Não, ele diz que é o desconforto das nossas imperfeições. O mal não é um remédio, que devemos compreender que a Terra é um planeta mesmo onde existem todos os desafios para a nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. Aqui podemos ser compreendidos pelas durezas da jornada devido às necessidades da matéria no âmbito social, familiar, profissional, até transcendental, que são os nossos desafetos do passado, que nos dá problema de obsessões. Nesse caso, poderemos compreender, diz ele, para que possamos desenvolver todas as virtudes, para sermos um pequeno Deus. Também temos que vencer todas as provas do mundo, e aí vamos avançando aos poucos à felicidade relativa. Conhecemos momentos difíceis, diz ele, por apego,
as coisas efêmeras, ou mesmo por uma solicitude e um amor ao próximo. Afinal de contas, diz ele, também temos grandes alegrias, temos sentimentos vários que nos levam, como por exemplo, relacionarmos com pessoas que temos afeições, que nos trazem do passado uma alegria imensa por estarmos juntos no momento, como um projeto familiar bem-sucedido, ou seja, a harmonia familiar, projetos sociais que não conseguimos concluir no passado e por um motivo ou por outro, hoje nós possamos construir uma certa felicidade, uma certa prática. E assim surgem os bons momentos agradáveis, que nos enchem, que nos dá paz, que nos dá alegria momentânea. Uma comemoração, um encontro, né? Uma data festiva, um namoro que nos traz bom resultado, nos dando a alegria de viver, exercitando nossas sensibilidades emocionais, diz ele, Le Cordaire. Então ele bem dizer, termina assim, filhos amados, que nos serve até de anjos de guarda na presente encarnação, mães adoradas, pais idolatrados, irmãos que nos dão sensação de estarmos juntos pela graça de Deus. O que observamos é que a coisa mais difícil na Terra é viver na simplicidade. Um amigo espiritual, Fenelon, através de uma mensagem também psicografada em 1860, deixa a seguinte conclusão: o homem está incessantemente à busca da felicidade, mas que lhe escapa, sem cessar, porque a felicidade sem a mescla do sofrimento não existe na Terra. Ao invés de buscar os prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, buscam prazeres da matéria, através das vicissitudes que dilaceram a paz do coração. Pergunta-se como abrandar as nossas provas. É permitindo abrandá-las. Assim, essas perguntas nos levam a outros questionamentos. É permitido aquele que tem um espinho no pé retirá-lo? Aquele que tem uma doença chamar o médico? Então nós temos que nos envolver com as soluções. Temos que nos esforçar até sofrer privações na diminuição das nossas provas, sempre buscando o melhor, sem prejudicar o outro, claro. O sofrimento enriquece as nossas almas, lapidam nossas imperfeições. Precisamos traduzir as seduções do mundo terreno de uma maneira que não nos torture. Vejamos esse momento, quantas pessoas estão acamadas em leitos hospitalares, horrivelmente sem condições até de pensar. Quantos em agonia estão sofrendo em seus momentos de vida na matéria? Quantos perderam seus lares e estão como moradores de rua, sem condições até de tomar um banho, famintos? Quantos adultos envelhecidos estão em casas de apoio sem poder se locomover ou até de receber uma visita? Quantos lares estão nas labaredas das aflições, rogando paz dentro das suas casas? Quantos estão atravessando os piores dores de tratamentos fisioterápicos, hemodiálise, quimioterapias, ou mesmo imóveis em cadeiras de rodas? Todas essas situações não são por acaso. Se aqui estamos todos sentados, de uma maneira ou de outra, somos felizes. E estamos a perceber a misericórdia que vem do alto a nosso favor. São prazeres da alma na busca do desconhecido. Meus queridos, somos todos filhos de Deus. Fomos criados para um dia atingir o estágio relativo da perfeição. Aqui estamos a sofrer mesmo todas as experiências possíveis,
nessa escola chamada Planeta Terra. Tendes fé, tende ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Então nós vamos trabalhar aqui a nossa resignação. Nada de desespero, mas a fé na vida futura. A resignação sempre será a nossa vitalidade no enfrentamento das nossas dificuldades. Sempre trabalhando com as boas intenções, nos ajuda até os nossos semelhantes na valorização da vida presente. Sempre dando o melhor de nós em prol às outras vidas que se sentem desprotegidas. Assim vamos nos despojando de todos os ismos, servindo. Levar todos o brado da esperança, levar o brado da esperança que nós precisamos da vida cristã. E assim nós vamos caminhando nas pegadas do Mestre, atrás da nossa evolução. E assim, meus amigos, eu agradeço as suas atenções nessa pequena preleção de bem-aventurados os aflitos, mas o item motivos da resignação. Espero que vocês compartilhem. É muito interessante compartilhar. Porque eu passo para o YouTube para que vocês possam reviver, rememorar, passar para frente. E isso nos leva a quê? A paz interna e saber quem nós somos, porque nós estamos aqui. Então, minha gratidão a todos, meu abraço a todos, meu muito obrigado.